Hello pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio de Coisa e Tal. Bem, desde já quero agradecer o imenso feedback e amor que me deram em relação ao primeiro episódio do meu podcast. Eu não estava nada à espera e fiquei mesmo muito contente, eu juro por tudo. Portanto, muito obrigada mesmo. Já sabem que podem sempre mandar mensagem, falar comigo. Eu gosto mesmo de interagir com vocês e, portanto, fico mesmo contente quando o fazem e não podia deixar de começar este segundo episódio por vos agradecer por isso. Não se esqueçam, podem me mandar mensagem no Instagram, clarams.28, a dar críticas construtivas, a dar reconhecimento ao meu trabalho. Não sei, o que vocês quiserem, eu gosto mesmo muito de falar com vocês. Portanto, era basicamente isso que eu queria começar por dizer neste podcast. Agradecer-vos muito pelo feedback e espero que continuem a gostar tanto dos episódios do podcast como também dos meus vídeos no YouTube. Estou sempre aberta a novas ideias, a novas opiniões. Portanto, muito obrigada a quem me deu dicas e a quem elogiou o meu trabalho. E pronto, depois deste agradecimento muito grande, de facto estou mesmo muito grata pelos vossos elogios e pelo que vocês disseram sobre o primeiro episódio, quis fazer mais um episódio do Coisa e Tal. É assim, o último episódio foi gravado há 2 semanas e eu vou tentar criar esta regularidade, gravar 2 em 2 semanas, portanto, o ideal supostamente era sair uma semana podcast, uma semana vídeo. Vamos ver como é que isto corre, principalmente agora com esta confusão toda das medidas novas de confinamento, que ninguém sabe se vai haver exames, ninguém sabe como é que vai ser nada e, portanto, isso era um dos temas que eu queria falar hoje com vocês. Eu estive a pensar nos tópicos que queria falar com vocês hoje, na segunda ou na terça-feira, só que, entretanto, já mudou tanta coisa nas medidas para este novo confinamento que já não sei muito bem se adequam, mas eu vou tentar falar. Vocês já sabem que eu tenho aqui na minha agenda alguns tópicos, mas de facto isto é um discurso livre, não tenho aqui nenhum guião, nem nada disso, portanto, a primeira coisa que vos queria falar era o fim de semestre, todo o stress, toda a ansiedade, ainda por cima agora com esta medida do encerramento das faculdades e das escolas e não se saber se vai haver exames, se vão ser online, se vão ser adiados, o que seja. Isto ainda causa mais stress e eu, por exemplo, não estou a contar ir a nenhum exame e, portanto, consigo gerir melhor isso, mas eu imagino, de facto, a angústia que deve ser, porque eu tenho amigos meus que estão a estudar há imenso tempo pós-exames e de repente sai o decreto de que as universidades fecham e então, e agora? O que é suposto fazer? Fecham as faculdades, mas não dizem o que é suposto acontecer e os meus amigos devem estar cheios de stress. Eu também ainda não recebi as notas todas, portanto, eu acho que não vou a nenhum exame, mas não tenho a certeza, portanto, se calhar de eu ir, também vou ficar em stress daqui a alguns dias por causa deste tópico, mas de facto eu imagino como é que vocês devem estar, vocês que supostamente iam a exames e agora não sabem o que é que vão fazer à vossa vida. Meu Deus, o fim de semestre é sempre muito estressante e com muita ansiedade, pelo menos para mim. Eu não sei, eu no Natal, nas férias, nas supostas férias de Natal, eu quase não tive férias, soube 1 ou 2 dias que eu não fiz mesmo nada para a faculdade. Foi com sorte, porque estive mesmo ocupada. E este mês de janeiro é sempre tão, mas tão estressante para mim e presumo que para todos vocês, universitários, porque pá, é o fim do semestre, são exames, são trabalhos, é toda uma ansiedade para gerir. Que, meu Deus, olhem, eu tive imensas entregas de trabalhos. Tive ali um trabalho que, meu Deus, eu morri de felicidade quando o entreguei, porque foi realmente o trabalho de um semestre, por isso vejam lá o peso que isso tem, vocês andarem a trabalhar naquilo desde setembro e não saberem se vão passar ou não, ou terem medo de não passarem, mas eu já o entreguei, estou mesmo muito contente com o resultado. Ainda por cima tive uma apresentação desse trabalho e o professor gostou bastante e elogiou-me imenso, portanto estou mesmo confiante, vamos lá ver como é que corre. Mas de facto, eu neste mês de janeiro andei numa ansiedade gigante e eu mesmo a falar com os meus amigos também percebo que eles também andam nesta ansiedade gigante. E eu gosto muito de andar na faculdade, mas sinceramente este semestre, não sei, foi mesmo muito cansativo para mim. Claro que não esperava que o nível de exigência fosse menos do que no ano passado, visto que no ano passado andava no primeiro ano e agora no segundo ano da faculdade, mas mesmo assim foi mesmo cansativo. E quando eu entreguei este último trabalho, que era o último trabalho que eu tinha para entregar, que foi na quarta, juro, foi uma lefada de ar fresco. Eu fiquei mesmo a sentir-me aliviada. E
Estou a desabafar com vocês porque sei o quão trabalhoso foi e sei o quanto ansiedade me deu e, portanto, quis interligar aqui porque eu sei realmente o que vocês estão a passar. Sei o facto de não saberem se vão ter exames ou não neste momento, se vão ter exames em junho e não vão ter férias, de juntarem os exames do primeiro semestre com o segundo. Epá, não sei, eu simplesmente quero que saibam que vos entendo e que se quiserem falar comigo podem vir falar. Porque eu sou mais uma universitária como vocês e sei o stress que causa. E pronto, caso queiram vir falar ou qualquer coisa, respirem fundo e podem vir falar comigo sem dúvida alguma. Porque realmente estas medidas de confinamento não... deixam-nos muito confusos, não sabemos o que fazer. Eu tinha aqui apontado o facto de não terem fechado as faculdades, mas terem deixado a missa aberta, porque na altura, lá está, na segunda ou terça-feira, quando pensei nos tópicos, isto ainda tinha acontecido. A medida só foi dada na quinta-feira, acho eu, ou na quarta. Hoje é sexta, portanto, realmente tenho que mudar aqui um pouco o meu discurso. Mas eu realmente fiquei super revoltada quando no último fim de semana... No último fim de semana não, desculpem, na última semana decretaram as medidas e não fecharam as faculdades, mas deixaram as missas abertas e também fecharam qualquer coisa que tenha a ver com cultura. Eu acho mesmo triste, agora não se aplica porque já fecharam as missas, mas eu na altura achei mesmo triste o facto de estarem a pôr pessoas em casa sem possibilidade de trabalhar e tudo mais, seja pequenos negócios, seja a cultura, não sei o quê, e continuarem com a missa aberta, porque na missa cumpre-se distanciamento, mas num concerto, por exemplo, também. E então eu realmente estava um pouco revoltada com a situação e fiquei um bocado chateada, na verdade, porque depois via vários artistas no Instagram e tudo a queixarem-se e eu acho que têm razão, e principalmente os pequenos negócios, os cafés e tudo mais. Aquelas pessoas agora vão viver de quê? É mesmo complicado de gerir tudo isto e eu na altura era a favor de fecharem as faculdades e agora estou de acordo, como é óbvio que as fecharam, porque imaginem, eu percebo aquela situação de miúdos pequenos não poderem vir para casa devido aos pais, caso tivessem que estar a tratar deles, não podiam fazer o seu trabalho, só que, por exemplo, universitários supostamente já são adultos, já têm a sua independência nesse aspecto e podem estar sozinhos, podem ter aulas online. Eu não estava contra as faculdades em si, eu estava contra os meios de transporte para tal, porque muitos universitários têm carros, mas a maior parte não. Eu, por exemplo, tenho que fazer 1h30 de ida e 1h30 de volta de transportes públicos, nomeadamente autocarro e metro, para ir para a faculdade. E eu realmente estava com bastante medo, porque os transportes não deixaram de andar com bastante gente. O confinamento entrou, mas as pessoas, em vez de ficarem em casa, já que não podiam ir trabalhar, não foram passear. E isso faz-me imensa confusão, porque nós estamos mesmo num nível mesmo muito grave, em que cada vez mais estamos a ter um novo número diário de mortes e de infectados. E as pessoas realmente não percebem o quão grave isto é, porque as pessoas não querem perder a família, não querem ficar infectados, não sei o quê, mas também não cumprem o confinamento. E eu acho que isso é mesmo grave, acho que todos achamos isso, porque as pessoas que foram ao confinamento são muito irresponsáveis, tanto a cuidar delas como dos outros, porque elas podem ter sem saber, eu posso ter sem saber, mas eu mantenho-me em confinamento. Se as pessoas furam o confinamento, acabam por infectar outras e piorarem a situação delas. Portanto, acho mesmo falta de noção e irresponsável isso acontecer, furarem o confinamento. E agora lembrei-me de um tweet que vi ontem, acho eu, de quando foi anunciado que as escolas eram fechadas. Uma rapariga disse que estava a sair da escola e eu ouvi uns miúdos a dizer tipo, ainda bem que agora as escolas vão fechar, já dá para fazermos festas e termos férias e não sei o quê. E eu vi aquilo, eu fiquei a olhar para aquilo e eu fiquei mesmo revoltada. Juro, tenham a noção, por favor, protejam-se, fiquem em casa, se não se preocupam com vocês, preocupem-se com as pessoas que vivem com vocês e mesmo com as pessoas que não conhecem. Lá está, podem estar infectados sem saber e se furarem o confinamento, podem infectar outras pessoas, portanto, mantenham-se em casa, por favor. Eu no futuro também estou a planear fazer um vídeo com coisas que podem fazer durante este confinamento, por isso peço-vos, por favor, a todos os ouvintes, que fiquem em casa. Malta, é mesmo importantíssimo e não estamos mesmo para brincadeiras, por isso, por favor, fiquem em casa. Apenas saiam para ir às eleições. É verdade, este episódio está a sair no sábado e as eleições são no domingo, portanto, malta, não se esqueçam de votar.
votar. Se vocês já têm mais de 18 anos, não se esqueçam de ir votar, é mesmo muito importante, é mesmo um direito que vocês têm que usufruir dele, porque é bastante importante usufruírem dele, porque senão podem se prejudicar a vocês, mas também ao resto do país. Por isso, por favor, vão votar. Há muitos anos atrás, os vossos avós, os vossos bisavós ficaram super felizes por terem essa oportunidade pela primeira vez e lutaram por isso. Por isso, por favor, não deixem de votar, mas antes de votar, vejam bem o que cada um oferece, entre aspas, os ideais de cada um e tudo mais, porque votem com consciência, não vão votar só por votar. Se não souberem em quem votar, votem em branco, mas por favor, não fiquem em casa sem votar. Claro que neste episódio foi sempre fiquem em casa, não sei o que mais eu estou a dizer para ir votar, porque é realmente importante. Saem para votar e depois voltam para casa e continuam confinados. Eu sei que por vezes é mesmo complicado. Ainda ontem eu já estou em casa desde quarta, só passaram 2 dias, mas ainda ontem tive assim um breakdown, porque na primeira quarentena eu fiquei em casa sozinha durante 2 meses, porque os meus pais continuaram a trabalhar, e ontem eu estava a pensar nisso e a pensar, ok, este ano vou voltar a sofrer o mesmo. Eu sei que confinamento nos destrói a saúde mental, ou pelo menos tenta, mas é realmente muito importante. Eu não posso deixar mesmo de apelar a isto. Eu também sei o quanto custa, eu não posso mesmo deixar de apelar a isto. Mas pronto, voltando às eleições, já sabem, levem máscara, caneta, cumpram o distanciamento, é mesmo importante. Se vocês viverem numa zona que tem muita gente, tentem ir logo ao início, ou então, se forem já tiver muita fila, por favor, mantenham o distanciamento. Isso é mesmo importante, porque lá está, as pessoas vão votar porque acham que não são infectadas. Portanto, por favor, vão votar com consciência. Agora lembrei-me de um caso de uma amiga minha, pelo qual estou muito revoltada também. Vocês vão pensar que eu estou super revoltada com imensa coisa. Não é tudo revolta, eu juro. Mas agora lembrei-me de uma coisa a falar das eleições. Uma amiga minha não está infectada, mas esteve em contacto com quem esteja. E então ela também tem de ficar em isolamento. E é uma vergonha, é que não há outra palavra, é uma vergonha o facto dela não poder votar. Porque o governo não decreta uma forma das pessoas que estão em isolamento votarem. Nem que fosse online, tinham conseguido votar. E a minha colega é bastante responsável e queria mesmo ir votar, só que não pode. Ela até enviou e-mails e tudo mais para tentar arranjar uma forma, só que não pode por estar em isolamento. Eu acho que isso é mesmo grave, porque lá está, é um direito que temos. E o facto do governo, claro que o governo não é perfeito e isto também está a custar, é óbvio que custa tentar pôr medidas que ajudem a melhorar o nível de infecções, mas de facto é revoltante ela querer ir votar e não poder, por causa de estar em isolamento. E portanto, olha, foi isto. Se calhar foi um bocado revoltante este episódio, eu não sei, desculpem. Lá está, eu tinha pensado nos tópicos na segunda ou na terça-feira e tive que mudar entretanto o meu discurso devido às novas medidas e foi tudo à base do improviso. Portanto, espero muito que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. Beijo!